Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula do sistema reprodutor feminino e masculino, tá? Hoje nós vamos falar sobre os hormônios, né, a importância e a produção hormonal, tá, relacionado ao sistema reprodutor feminino e masculino. E também vamos entrar especificamente no sistema reprodutor masculino, que nós não chegamos a abordar na aula anterior, ok? Então vamos lá. Falando sobre fisiologia, é importante que a gente entenda que ainda na vida da mulher existem alguns marcos, como por exemplo, por volta dos 10 aos 14 anos de idade, nós temos a hipófise, né? Que ela não secreta praticamente nenhum hormônio gonadotrópico até essa idade. Então, eu diria que é uma idade marco na vida da mulher, né? Então, até aí por volta dos 10 a 14 anos, a hipófise não secreta nenhum hormônio, ou praticamente nenhum. E a partir dessa idade, desse marco, que é o que eu falo, nós temos aí o início da secreção de dois hormônios, né, gonadotrópicos. E aí nós vamos falar um pouco sobre alguns desses hormônios, né? Então é importante a gente conhecer a função da hipófise, de que forma que nós temos aí a produção de alguns hormônios que são importantes para a vida e para o sistema reprodutor dessa mulher, né? Então, no início, ela secreta principalmente o hormônio folículo estimulante, que é conhecido como FSH, né? E que inicia a vida sexual da menina em crescimento, né? Então, ali, mais tarde, ele inicia a secreção do LH, né, que é luteinizante, e ele auxilia em todo esse controle menstrual. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, certo? E aí nós vamos falar para vocês sobre dois hormônios importantíssimos, o estrógeno, e nós vamos falar sobre a progesterona. Então, o estrogênio ele induz a proliferação das células de muitos locais do organismo, né? Isto é, ele aumentar em números. Alguns exemplos eu trouxe aqui para você. O aumento da musculatura lisa do útero após a puberdade, onde ele chega a triplicar o seu tamanho, é uma função do estrogênio, certo? O aumento da vagina e o desenvolvimento dos lábios que a circulam, né, que são os grandes e pequenos lábios, também é relacionado à produção do estrógeno, tá? O púbis, né, ao ele ser coberto de pelos, que nós falamos na aula anterior sobre a importância desses pelos para essa proteção, e nós temos aí, durante esse período de puberdade também, esse alargamento no quadril, certo? Que também está relacionado a uma produção de estrogênio. E o estreito pélvico, ele vem assumindo uma forma ovoide em vez de afunilada. Então, é importante a gente compreender a anatomia. Se a gente analisar bem, a pelve feminina, ela vem com uma forma ovoide. E a gente comparar com a pelve masculina, ela tem uma forma afunilada, né? Então, dá uma diferença muito grande, são aí funções do estrogênio, tá? O que ele faz? Ele provoca o desenvolvimento das mamas, né? Proliferação de glândulas desses elementos e leva também tecido adiposo a se concentrar nas áreas, dando aquela forma típica do sexo feminino, como coxas, quadris. Então, concentra ali uma quantidade maior de tecido adiposo nessa região. E isso, gente, quem faz é o estrógeno, tá? Então, é o que nos diferencia do corpo masculino, essa quantidade de tecido adiposo em certos locais do nosso corpo, tá? Resumindo, todas as características que venham distinguir a mulher do homem são devido ao estrogênio. E uma razão básica para o desenvolvimento dessas características é o estímulo da proliferação dos elementos celulares em certas regiões do nosso corpo.
Ainda falando sobre o estrogênio, ele estimula o crescimento de todos os ossos longos na puberdade. Então, nós temos aí fêmur, né? Então, nós vamos ter pernas, braços. Essa estimulação desse crescimento desses ossos serão quando? Na puberdade, através do estrogênio. Mas ele promove também uma rápida calcificação óssea, de forma que o crescimento, ele para, né? Então, a mulher, quando ela chega nessa fase, ela cresce bem mais rápido que o homem, mas logo após alguns anos da puberdade, ela para esse crescimento. Então, nós temos aí um crescimento elevado na puberdade e depois isso é uma forma mais lenta, bem mais gradativa, tá? E o estrogênio, ele também tem alguns efeitos muito importantes no revestimento interno do útero, que é o que a gente chama de endométrio. E aí nós vamos ter também a participação do estrogênio no nosso ciclo menstrual, tá? Vamos abordar sobre isso em outras aulas, em outros temas, certo? E aqui nós vamos falar um pouco para vocês sobre funções da progesterona, tá? A progesterona tem pouco a ver com o desenvolvimento de características sexuais femininos, mas ela está relacionada com o quê? Com a preparação do útero para a aceitação do embrião, preparação das mamas para as secreções lácteas, então relacionadas à amamentação. Ela aumenta o grau de atividade secretória das glândulas mamárias, né? Então, assim, tem um papel importantíssimo no endométrio, né, desse espaçamento, e faz com que seja extensamente invadido por vasos sanguíneos. Uma outra característica também é que determina o surgimento de várias glândulas produtoras de glicogênio, e ela inibe contrações no útero durante o período gestacional, para que o útero não expulse o embrião antes, né, da data do seu nascimento. Então, o que nós poderíamos falar? O estrogênio, nós temos ali grandes funções e características da finalidade dele no crescimento, na puberdade, nas características do sexo feminino. Já a progesterona, com essas características, a gente pode analisar a importância dela no período gestacional, no período da fecundação, no período de fixar e impedir a expulsão do embrião antes da hora, a preparação das glândulas mamárias para a amamentação. Então, olha a importância dos dois em fases totalmente diferentes, tá? Encerrando, então, o que a gente estava falando, que a gente falou sobre a anatomia desse sistema reprodutor feminino e dos dois hormônios sexuais, né, do que a gente mais bate na tecla, que é o estrogênio e a progesterona. Conseguimos colocar, então, uma diferenciação entre os dois, mas colocar que os dois são muito importantes. E agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor masculino, né? Para a gente poder entrar na gravidez, a gente vai precisar entender como é esse processo, certo? Então, aqui nós temos um corte lateralizado, a gente avalia que é uma anatomia, é bem diferente da anatomia feminina, né? E aí, o que nós temos? O sistema reprodutor masculino, ele é formado por 2 testículos, um epidídimo, 2 canais, próstata, ducto ejaculador, uretra e pênis. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, os testículos, quais são as funções dos testículos? Produzir espermatozoide, né? Então, eles produzem espermatozoides e hormônio, que é a testosterona, né? Que determina as características secundárias masculinas. E aí, o epidídimo, eles armazenam esses espermatozoides. A vesícula seminal e a próstata, eles vêm produzir secreções que vão se juntar com o espermatozoide e vão construir o sêmen. E é importante que a gente entenda a importância dessas secreções que são produzidas aí na vesícula seminal e a próstata, porque o espermatozoide sozinho, ele não conseguiria chegar até o encontro do óvulo. Então, essa secreção que se une ao espermatozoide e forma o sêmen é o que faz com que em jato ele percorra uma
uma distância maior e se encontre com o óvulo havendo a fecundação. E aí, por fim, nós temos o pênis, que ele é formado de um tecido erétil e ele permite, né, então, esse tecido erétil permite sua ereção. Então, ele vai alterando o seu tamanho de acordo com a ereção masculina. E aí, gente, sobre o sistema reprodutor masculino, a gente vai falar sobre essa relação. A relação masculina, ela compreende a fase de ereção do pênis, ela é provocada por uma estimulação que geralmente ela é psíquica ou genitais, o toque, o contato, né? Seguida da emissão, que é uma contração do epidídimo e dos canais. Então, essa contração, quando ele lança, vai sair o sêmen, certo? Ali eles vão se unir, que são o conteúdo que é eliminado pela próstata e pela vesícula seminal, mais o nosso espermatozoide se unindo, vai dar a formação do sêmen. E aí, então, por fim, é o que eu chamo de ejaculação. Quando os dois são liberados juntos, é que é lançado o sêmen ao exterior da uretra, que é onde ele vai de encontro ao óvulo. Então, é importante a gente compreender a importância do sêmen como um todo, e não só do espermatozoide, certo? E aí, tendo iniciados os órgãos, e não só o órgão, o sistema reprodutor feminino e masculino por inteiro, a nossa próxima aula a gente vai falar sobre gestação. Então, a gente vai pegar tudo que a gente estudou nessas duas últimas aulas e inserir no nosso próximo tema de aula, tá ok?